Bem-vindos, aventureiros e mestres, ao Combeirinhos. Recolha seus dados e guarde sua ficha, porque começa agora o nosso Combo Break. Fala, combeiros! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Vitor aqui para mais um episódio do nosso Combo Break. E hoje vamos falar sobre criação de mundos, processo criativo, como que a gente faz para criar aí as nossas histórias nos nossos jogos e histórias afins aí que a gente possa querer fazer, escrever, narrar, etc. E para me acompanhar aqui no nosso episódio de hoje, estou aqui com os meus colegas. Kaique. Fala galera, sou o Kaique e eu não acredito em balanceamento de combate no RPG. O processo criativo do Kaique é destruir os jogadores sem remorso e com requinte de crueldade. Cada um tem que começar de um ponto, né? Então começa por algum lugar. Muito bem, muito bem. E também aqui comigo, né, já falando sobre o processo criativo, o cara que tem as histórias mais, vamos dizer assim, únicas do nosso grupo, né, o rei das one-shots dos Combeirinhos, Yoshi. Opa! Fala pessoal, Yoshi por aqui, e devo dizer que processo criativo, criação de mundos, personagens, eu acho que é meu assunto preferido. Então, acho que eu tô no ápice do Combo Break, daqui pra frente é só decadência pra mim, tá bom? Hoje é meu dia. Até a parte 2, né? Opa, se tiver, melhor. Então, aí a gente começa hoje falando sobre criação de mundos, aí a gente faz a parte 2 com personagens, parte 3 com Justo. etc. Aí eu fico feliz. Criação de casa, de prédio, aí você pode falar o que você quiser. Bora, Ricardo. Bom, galera, eu só quero passar para lembrar vocês de seguir e dar 5 estrelas no Spotify. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve, dá o like. E também para seguir a gente no Instagram. Também lembrando que a gente tem uma comunidade no WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Os links todos estão na descrição. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar a gente, você pode fazer isso no Catarse. A gente tem uma meta atual de R$250 para ajudar a manter alguns custos básicos, como o backup dos episódios, os nossos livros de RPG, melhorar os equipamentos aqui dos integrantes do Combeirinhos e também as nossas ferramentas de edição. Apoiando a gente no Catarse, você recebe algumas recompensas, como por exemplo acesso aos nossos materiais autorais aqui do Combeirinhos, como o nosso livro Terras de Arcádia. E se você não pode nos apoiar, compartilha, que também ajuda demais. Eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, como o Jandré Rosinho, o Joseph Oliveira e o Daniel Mestre. E também aos nossos parceiros que estão sempre aqui fazendo o conteúdo com a gente, o Toca do Dragão e a Quack Mario RPG. Vão lá, galera, sigam eles. Se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, você vai gostar dos deles também. Eu comentei que esse é o meu assunto preferido. Eu sempre fui muito ligado a tudo que tem a ver com criação. Desde molequinho, assim, pra mim, era muito mais legal você criar suas próprias histórias do que você ficar acompanhando outras histórias. Dito até naquele Combo Break que a gente falou de jogos, que eu gostava de jogar alguns jogos imaginando que eram outras histórias, né? Uhum. Mas uma coisa também que sempre me acompanhou é o bendito do bloqueio criativo. Então, quando você senta, por exemplo, para começar uma história, uma campanha, qualquer coisa nova, queria começar por aí. Acho que a gente podia começar a conversa por aí. Vocês preferem que seja uma história que vem do nada? Sei lá, por exemplo, você tá assistindo um filme e você fala, putz, isso aqui seria legal usar em algum RPG, numa campanha ou para algum personagem. Ou vocês preferem ter primeiro uma pauta, alguma coisa assim que já determina algo? Por exemplo, vamos falar, para não ficar só nessa questão de história, de mundos, criação de personagem. Para vocês preferem que aconteça de forma natural? Tô andando na rua, vi alguma coisa que me remeteu a algo e me fez pensar em um personagem? Ou vocês preferem que seja algo já preditado, por exemplo, pelo mestre, que fala assim, ó, vocês vão criar personagens que sejam assim, 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 assim. O mesmo vale pra campanha, pra mundo, pra o que for. Eu acho que depende muito do mestre também, porque, tipo assim,
Dando um exemplo de uma campanha que a gente jogou aqui, a dos Despertados. Vocês fizeram os personagens antes de eu realmente escrever a campanha. Então, tipo, eu fiz a campanha mais baseada no que vocês me passaram dos personagens. Então, tipo, o outro exemplo contrário seria, sei lá, tipo, uma dos one-shots que a gente joga aqui. Tipo, aquela que você mestrou da raiz. Que você falou, vocês têm que ser funcionários funcionários da empresa lá de ferroviária. Então, eu acho que depende muito da ideia da campanha também. Sim, mas o que vocês curtem mais? Preparar uma coisa já que tem alguns limites, ou acontecer naturalmente, você brisar nisso, faz aquele personagem, deixa ele guardado, ou a história deixa guardada pra poder usar em algum momento? Como mestre, eu gosto mais de deixar mais livre, mas como jogador, aí depende do mestre, porque se tem mestre que às vezes ignora a história do personagem, né? Eu acho que depende muito por alguns fatores, né? Vamos lá, falando primeiro da criação de personagem. Eu gosto de criar o meu personagem, independente do que seja o jogo, né? A menos que tenha um direcionamento claro do mestre para determinado aspecto. Aí eu tento trabalhar alguma coisa ali dentro do que o mestre passou, mas fazendo as minhas brisas, né? Tipo, por exemplo, o próprio exemplo do Despertados aí que o Kaique falou. O Kaique, ele deixou a gente livre, ó, faz personagem aí, vai ser uma história ambientado com um tema de mitologia grega. Aí eu fiz um personagem nesse cenário. E aí eu viajei, tanto que eu criei história do personagem, criei história da cidade dele, criei história dos antepassados dele, conflitos políticos na cidade. Eu fui criando, tipo, enquanto tava vindo ideia na minha cabeça, eu fui botando ali, escrevendo e tal, e fui deixando a história rolar. Agora, e aí eu entendo que esse processo ele funciona melhor quando você já sabe que vai ser uma aventura um pouquinho mais extensa. Agora, quando é uma história curta, né, pontual, aí eu acho que, assim, é legal você pensar em histórias do personagem, mas não vale muito a pena você gastar energia com isso, sabe? E aí, tanto que, aí pra one shot eu prefiro, assim, colocar trejeitos do personagem, a forma como ele fala, algum medo, alguma insegurança, alguma coisa que vá fazer com que ele na one shot ele tenha nas atitudes dele, nas ações que o personagem vai tomar, ele tenha algum tipo de diferencial. Agora, quando é uma campanha que já tem um processo criativo que o mestre fala assim, ó, vai ser longa, aí o meu processo criativo ele vou criar uma história maior aqui, porque aí eu boto na mão do mestre e o mestre se vira. Tipo, ó, daqui é a minha história, você se quiser usa, se não, mas isso aqui foi esse aqui o que criou o meu personagem. Esse aqui é ele, e de onde ele vem. Uhum. Mas que também o personagem ele nunca vem do zero, né? Porque até, por exemplo, no mesmo exemplo dos Despertados, o que eu falei que ia ser uma parada mais de mitologia, e eu não falei que era grega, né? Tanto que o personagem do Gabriel era nórdico, mas a base era que vocês iam ser heróis mitológicos. E isso eu acho que tem pra todos os sistemas, tem uma coisa assim, né? Tipo, pra D&D você vai ser aventureiro, pra Ordem Paranormal você vai ser investigador. Algum norte, né? Assim, pra você não chegar e falar, vou criar um astronauta pra sua campanha e você se encaixa aí. Realmente, tem que ter algum norte, é isso que você tá dizendo, né? Uhum. Sim, e aí você falou de bloqueio criativo, né? O que faz com que eu tire a ideia da cabeça e bote no papel. Geralmente, eu me inspiro muito em conteúdo que eu tô consumindo. O hype do momento. Não necessariamente o hype do momento, mas quando eu criei o Scorpius, por exemplo, que foi o personagem do Despertados, eu tava jogando muito o Assassin's Creed Odyssey, que é um Assassin's Creed focado em mitologia grega. Quando a gente começou a jogar a Ordem Paranormal, que eu criei o Vincent, isso há anos atrás, o Kaique falou, ó, cria um personagem de vocês e escolha um ator pra ser a figurinha do seu personagem, né? E aí eu escolhi o Mads Mikkelsen. Especificamente em um filme dele chamado Polar,
que ele é um assassino de aluguel e tal. Tanto que, assim, a aparência e a característica física do Vincent é totalmente o Mads Mikkelsen desse filme, né? Tipo, sobretudo preto, tapa-olho, bigode. É ele no filme. Eu só copiei a aparência e botei no. Botei na IA e falei, ó, faça um personagem de RPG 2D desse cara. E foi isso que eu fiz. Só que aí, e aí a partir da aparência dele, eu pensei, pô, mano, o que aconteceu com esse personagem pra ele tá desse jeito? E aí eu fui botando as coisas que aconteceram com ele na história, né? Tanto que a história do Vincent, eu escrevi uma, sei lá, cara, foi quase uma mini bíblia, né? Tanto que nem coube no sobre o personagem do Foundry lá. Colocou um linkzinho assim do Google Drive pra baixar o arquivo, né? Pior que tá no Docs, porque não tem como botar na ficha. É, sim. E aí a história dele basicamente foi a one shot que a gente jogou, né? De origem do Vincent. Tipo, tudo aquilo que o Kaique mestrou ali foi a história que eu escrevi do Vincent. Rendeu uma campanha. Uma campanha não, uma one shot praticamente. Sim. Foi. Né? Da hora. Bons tempos quando a gente fazia isso, que a gente pegava os nossos personagens e se perguntava, por exemplo, pô, que ator que interpretaria numa live action? Qual seria a música tema? Eu lembro que a gente fazia isso, era muito da hora nessa época aí. É, não pode mais fazer isso agora porque a gente tá postando, então tem direitos autorais, né? Mas e você, Yoshi? Como é que é pra você essa parada, assim? Você tá em um bloqueio criativo? O que você faz pra tipo, criar alguma história, um personagem? Pra mim, geralmente começa comigo ouvindo música. Sempre. Geralmente não, sempre. Eu acho que todas as campanhas, one-shots, que eu comecei a criar, eu tava ouvindo música. Aí eu tenho uma playlist. Cara, essa música se encaixaria muito nesse ambiente. E aí você começa a criar a história em cima. É mais ou menos isso. Geralmente eu tenho, sei lá, eu tô vivendo meu dia a dia, ouvindo uma música e do nada vem uma história na minha cabeça. Eu falo, putz, isso aqui é legal. Aí eu deixo anotado alguma coisa pra depois, quando eu tenho um banco ali de insights pra alguma história. Quando a gente vai jogar uma one shot. Nem que a gente não vá gravar. Até porque acho que das que eu gravei, que a gente colocou, foram mais focadas no terror, né? A maioria delas. Mas quando a gente jogava, por exemplo, e não gravava, eu gostava de desafio. Então eu perguntava pra vocês, né? Passa um tema aí. E aí vocês me falavam um tema, porque geralmente isso acontecia no dia, né? Eu comecei a fazer one-shots muito porque a gente tinha marcado de jogar alguma coisa, a galera não apareciam os dois e falava assim, vamos jogar um one-shot? Vamos, tá. E aí eu fazia a história ali do nada. Então, pra isso acontecer, era legal o desafio. Quando eu falava assim, eu quero uma one shot de ninjas, sei lá, de samurai, ou de qualquer coisa do tipo. De medieval. E aí eu tinha que elaborar na hora. Mas geralmente a música sempre tá presente. Não sei explicar. Isso aí sempre aconteceu pra mim assim dessa forma. Pra criação de coisas, eu paro, escuto a música, alguma música e falo, mano, é essa aqui. Aí eu visualizo uma cena e dali eu tiro a ideia de uma história. Mas como é que é essa parada de visualizar a cena? Você imagina a música encaixada na cena, ou você imagina que a música em si é a cena que tá rolando? Nenhum nem outro, na verdade. A música gera em mim um sentimento. E aí eu entendo qual sentimento eu quero gerar. E disso eu penso na história. Deixa eu pensar algum exemplo aqui. Dos Despertados, não? A dos Despertados foi um ponto fora da curva. Porque a dos Despertados começou comigo pensando no vilão. Eu comecei o Despertado pensando primeiro, criando o vilão. Vilão esse que o Lucas matou com um golpe só, na primeira campanha. Mas eu comecei criando a ideia, o enredo do vilão, como ele estava fazendo o que ele estava fazendo, e eu fiz isso até chegar como cruzaria o caminho de vocês com um vilão. Mas, por exemplo... Só pra deixar claro, a gente tá falando da primeira versão dos Despertados que a gente jogou quando a gente nem tinha Combinins há muito tempo atrás. Pra não ficar confuso. Que, inclusive, foi a primeira vez que eu mestrei e a segunda vez que eu tinha jogado RPG. Bons tempos. Mas, vamos lá, a gente uma vez jogou uma RPG que era de samurais. Eu peguei, fui lá no YouTube, Epic Fantasy Samurai Music. E ficava ouvindo, imaginando combates. Até eu pegar a frequência assim da coisa e agora tô apto a criar alguma coisa. Mas acho que também vai muito de referência.
né? Que nem o Victor falou que é baseado às vezes no que ele tá consumindo. Vocês geralmente preferem pegar referência de onde? Filme, vídeo, outros jogos? Da onde surgem as referências de vocês? Pra mim é mais de jogo e de filme. Mais de jogo do que de filme. Eu gosto de pegar aqueles, como eu narro mais terror, né, e tal, eu gosto de pegar aqueles jogo super obscuro que tem, tipo, da Steam lá. E aí eu vejo esse jogo que tem uma premissa legal. Uhum. Legal, legal. Assim, pra mim, depende muito. Porque, é como eu disse, depende da história que eu quero contar pros jogadores. Se for uma coisa que eu fiz, por exemplo, quando a gente jogava D&D, né? O que eu fiz? Eu pedi pra vocês criarem os personagens de vocês e me passarem as histórias de vocês. Com as histórias de vocês em mãos, aí eu comecei a criar o mundo a partir da história de vocês. Porque eu queria trabalhar mais desenvolvimento dos personagens em si do que o mundo da Costa da Espada e Forbidden Realms e etc e tal. Eu queria que o mundo ele fosse o palco dos jogadores, sacou? Então, de certa forma, eu queria não fazer exatamente como, por exemplo, o mundo tá aqui, vou jogar vocês no mundo. E o mundo existe independente de vocês e o que vocês fizerem vai pode ou não influenciar. Não, vocês são os personagens principais desse mundo e o mundo ele sofre as consequências das suas ações. Uhum. Então, no D&D, eu queria muito fazer esse estilo de jogo, né? Na primeira parte que a gente tava jogando lá do Escudo da Guerra. Depois, quando a gente começou a jogar o Maldição de Strahd, aí eu fui mais na trilhinha do que o livro ele passava, né? Uhum. Mas como era uma campanha e eu queria passar pra vocês mais ou menos a vibe de, tipo assim, vocês são os principais da história, tá rolando essa guerra enorme aqui, né? E vocês vão ser o fator determinante pra fazer com que essa guerra ela penda pra um lado ou pro outro. Então eu escrevi a história do mundo a partir da história de vocês. Tanto que o personagem do Gabriel, ele tem um desenvolvimento muito legal lá, né? O Thunderborn. O Zeukai também, com o templo dele lá e tal. De Onyx. Templo de Onyx. O personagem do Kaique também, que era meio que um cara mais... A história do personagem do Kaique é engraçada, porque a gente não desenvolveu ela no jogo, a gente desenvolveu ela no backstory do personagem. Então ia rolando uns time skip e eu perguntava pro Kaique assim, mano, você quer jogar essa parada? Eu vou fazer uma missão voltada pra história do personagem. Ele, não, vamos desenvolver a história principal e tal, não sei o que. Então, beleza, vamos falar que no seu backstory aconteceu isso, e você volta mudado e tal. E cada vez que rolava um time skip no jogo, o personagem que ele tava diferente. Uma hora ele tava com cabelo escuro, outra hora ele tava com cabelo branco, outra hora ele tava com olho azul e não sei o que. E aí eu fui trabalhando o mundo em cima, e a inspiração que eu tive pra esse mundo foi a história dos meus jogadores, sacou? E esse é um ponto, né? Esse é uma forma de eu me inspirar. Aí outra forma que eu gosto muito de criar é baseado em algo que já existe. Por exemplo, um exemplo perfeito pra mostrar isso que eu quero dizer. A gente jogou Resident Evil agora, certo? Ótimo exemplo, ótimo exemplo. O que eu queria fazer? Pegar lacunas da história de algo que já existe e preencher essas lacunas com uma história minha. Sim. Dos jogadores. Então, tinha algumas coisas que no mundo do Resident Evil ali, eu ficava meio que assim, tá, mas por que isso aconteceu? Como que foi isso, tá? Como que isso aqui chegou a esse ponto? Tanto que o Yoshi ele até chegou a sugerir pra gente, quando a gente tava jogando, pra eu contar as histórias dos zumbis da RPD. E os zumbis da RPD no final iam ser os jogadores. Eu falei, cara, é genial isso daí. Só que já tava desenvolvendo o jogo e tal, aí ia ficar meio embaçado fazer. Mas aí eu pensei assim, por que o Mr. X tava lá na delegacia? Aí eu inseri isso na história. Por que o Brad foi chamar Jill? Inseri isso na história. Por que tem um monte de corpo de civil na delegacia? Inseri isso na história. E contei a minha versão dos fatos, né? E é claro que não é canônico, mas é a forma como eu imagino que aconteceu, sacou? E aí eu queria jogar isso, tipo... Outra história que eu queria muito, que eu penso muito em fazer futuramente, é uma de The Last of Us. Tem uma parte no jogo que é quando você vai pra aquela comunidade que fica nos esgotos. Ah! Não sei se vocês lembram. Já lembro.
Eu não lembro. Já até sei qual que é a sua história agora. Logo depois do Joe e da Ellie eles saírem da cidade, que aquele... Os dois irmãos. Os dois irmãos, eles morrem, né? O irmão mais novo é infectado, o irmão mais velho, ele se desvive. Eu não sei se pode falar se ele se mata no Spotify. Enfim, Ele desvive. Ele desvive a própria vida. E aí eles vão pra praia e encontram um bueiro lá que dá pra uma comunidade que ficava nos esgotos da cidade. Não, isso é depois. Caramba, Eles eu não vão lembrava pra disso, parte não. do esgoto junto com os irmãos ainda. Ah, é verdade. É verdade. Bom, enfim, aí eu queria contar a história dessa comunidade, porque você vai no jogo pegando os documentos, contando a história da comunidade. Sim. Você vê que o cara, ele chegou de barco lá, né? E aí ele encontrou essa parada que era segura, que eram os esgotos ali embaixo. Aí ele encontra uma outra pessoa que entra lá e eles começam a chamar mais gente, eles começam a formar uma comunidade. Aí esse cara que veio de barco, ele se torna o líder dessa comunidade. Aí a comunidade começa a crescer bastante e tal, não sei o quê. Até que chega um ponto que a infecção chega e todo mundo morre. E você lendo os documentos é tudo muito triste, porque você vê a comunidade crescendo e aí a infecção chega e tudo que foi construído é destruído em questão de horas ali. The Last of Us ele tem muito disso, né? Tem até no 2 tem aquela parte que tem aquela vila que os wolves estavam dominando e tal. Aí tem aquele arqueiro, que é o cara que você pega o arco, que você vai lendo a história dele, vendo que acho que mataram a irmã dele, alguma coisa assim. Ele começou a caçar os caras. Aí você acha ele transformado. Tem várias histórias paralelas, né? Que vão sendo contadas pelos documentos, pelos registros. E aí os documentos desse tipo de jogo, eles contam uma história muito, muito legal. E isso tem no The Last of Us, isso tem no Resident Evil, tem no Silent Hill também. E essas histórias que você vai meio que encontrando, pra mim é uma fonte de inspiração, porque eu penso assim, cara, seria muito legal você se colocar dentro de um RPG nessa história pra você ter a visão em primeira pessoa de como isso aconteceu. Essa é uma história que um dia eu penso em contar, sabe? Como que aquela comunidade que era próspera, de repente, a infecção chegou lá e destruiu tudo aquilo que os caras construíram, sacou? Um jeito de você expandir, né, aquele universo. Você pega lacunas, que nem você falou, né? Buracos ali que não foram preenchidos, e você usa isso pra você expandir. É como se fosse uma catapulta pra criar história já. Porque quando eu tô jogando uma parada, quando eu tô consumindo uma série, né? Quando eu tô assistindo uma sequência de filmes, né? Por exemplo, sei lá, Senhor dos Anéis. Quando você entra nesse mundo, que você tá ali vidrado e você se insere naquele mundo, fica aí. Quando você termina de assistir uma série, quando você termina de ler um livro, quando você termina de jogar um jogo que você ficou por horas, às vezes anos acompanhando, né? Por causa de filme e série, e acaba, você fica meio que órfão, né? Tipo, pô, acabou. Né? E aí pra mim o RPG é uma forma de eu ter um gostinho a mais de me inserir nesse mundo e continuar contando essa história, sacou? Mas aí junto com os meus amigos e a partir de uma história que eu desenvolvi ali com a galera. Sim, isso tem como fazer com muitas coisas também, tipo o próprio Fallout tem muito disso também. Você entra nos vaults, aí você entra lá, tá todo mundo morto, você só vê os registros nos terminais. Então, é isso que é legal, porque você vê nessas histórias os personagens principais chegando em um ponto da história deles e você fica assim, mano, o que aconteceu aqui? Por que isso tá assim? E aí é aí que a cabeça começa a brisar e fala, cara, deve ter acontecido isso e isso, e vem as teorias que você vai fazendo, conversando com a galera, né? E é isso que acho que é legal, porque você vê que o mundo, nesse sentido, jogo, filme, série, o mundo ele é vivo, porque existe uma história sendo contada ali, mas existem outras histórias que aconteceram e acontecem em paralelo, né? Aproveitando que eu falei sobre o meu processo criativo aqui do Resident Evil, né? E os meus colegas aqui, os caros senhores, eles têm também histórias publicadas no Combeirinhos de RPG que eles criaram, né? E não copiaram ou chupinharam como eu, eles foram muito mais criativos nesse sentido. Eu queria saber como é que foi o processo criativo de vocês para as histórias que vocês... Eu não me boto nesse aí, você tá falando só do Yoshi, porque as que eu mestrei foi Tormenta, Força Aventura Pronta, né?
A da Ordem Paranormal foi baseada nas histórias que vocês escreveram. Eu só transformei em jogo. E a dos Despertados. E a dos Despertados é no universo que o Yoshi criou. Não, mas a campanha em si, a gente não tinha trabalhado nessa parte grega. A gente não tinha explorado isso. Então, de algum lugar você tirou isso. Tirei. Veio do God of War. Mas falando... Então, eu vou focar nessa aí primeiro. Porque também eu mesmo que faço o mesmo processo criativo pra tudo que eu vou mestrar, assim. Eu normalmente tento começar do final. Porque eu acho que ter uma linha onde você quer chegar é um ponto de partida muito bom, assim. Então, tipo, normalmente quando eu vou começar eu já tenho os personagens dos jogadores, pelo menos uma ideia. Às vezes eu não tenho a história completa, mas eu já tenho a ideia que eles vão ser. E onde eu quero que eles cheguem. E aí, tipo, por exemplo, Peça dos Despertados, eu queria que o vilão principal fosse o Nazctar lá, que é o primeiro gigante. E aí eu enchi depois a campanha povoando com as coisas que vocês trouxeram da história de vocês. Então eu coloquei o Ares, os filhos do Ares, os demônios. Aí eu fui moldando a história pra chegar nesse ponto que eu queria, com a história que vocês trouxeram junto. Então eu sempre tento fazer uma coisa mais assim, tipo... Nas one-shots também, normalmente elas já têm um final, né? Mais estabelecido. Só que, por exemplo, pras de Ordem Paranormal, o final sempre tinha que ser com vocês sendo recrutados pra Ordem. Então, eu tinha que contar a história de como vocês iam ter o primeiro contato com o Paranormal e já encaminhar pra aparecer ou algum agente ou alguma organização entrar em contato com vocês. Eu sempre tenho um ponto de partida, um ponto final estabelecido antes de começar. Legal. Bom, vamos lá. Das que eu tenha mestrado, nas gravações a gente criou o hábito de eu mestrar no Halloween, né? Então já tinha um lore que tinha que ser alguma coisa meio de terror, né? A primeira one shot que eu mestrei, que foi Evershade, até hoje me pergunto esse nome. Porque eu sei que tem alguma outra coisa que usa esse nome, Evershade, mas eu não sei o que é. Não sei se é alguma série teenager aí, alguma coisa assim, mas esse nome é muito familiar pra mim. Tem nome de série teenager. É, né? Evershade. É muito, né? Eu tava vendo uma série chamada Lore no Amazon, que ele conta o início de algumas lendas, de algumas coisas meio macabras. Não só lendas, né? Ele conta, por exemplo, como começou a lobotomia. Ele dá várias origens, assim, de algumas coisas que servem pra filmes de terror. E aí tinha uma dessas que era sobre a origem da lenda das fadas na Irlanda. E aí, quando eu assisti, eu falei, caramba, que demais. Isso aqui cabe numa história de RPG. Aí eu deixei lá guardado. Aí quando surgiu a oportunidade, eu achei que valia a pena. Aí adicionei o elemento vila, que eu amo. Como eu falei no Resident Evil. Falei, não, tem que ser numa vila. E aí o resto foi se elaborando. Mas sempre voltando a essa ideia de que no final vocês descobrissem que a criatura em si era um elemento que hoje em dia ele é popularmente algo fofinho, né? Representa delicadeza, magia. Só que a origem em si não remete a isso. É uma coisa muito mais macabra. O da vila... ficou meio na cara, eu acho, né? O da vila, meu tio tava na casa dos meus pais, ele tava se recuperando de uma cirurgia, e como eu falei no Combo Break do Resident Evil, eu estava jogando Resident Evil 8 com ele. E aí eu via aquele trabalho que eles faziam com fungo. Mofo. É mofo. O mofo, e aí eu fiquei pensando sobre essa ideia de uma seita que cultua alguma coisa natural. E como que essa crença coletiva sobre alguma coisa natural poderia parecer com algo muito mais bizarro. E no final das contas não seria somente uma coisa ritualista, mas seria de fato algo biológico que cresce e causa uma destruição do mundo todo. Então acho que foi Resident Evil. Foi a minha releitura de Resident Evil. Só que em vez de ter mofo é raiz,
Exatamente. Eles invitam e falam. Exato. Não, a primeira não foi Resident Evil, né? A primeira não foi isso. Mas a Vila foi uma inspiração no Resident Evil. A Vila não, a raiz. Da Vila, quando você fala da Vila, tá falando das duas. As duas. E esse ano vai ter Vila de novo, claro que vai. É óbvio. Todo one shot do Yoshi tem que ser numa vila, cara. Isso aqui virou tradição já. Só pra finalizar esse assunto também, que eu comentei mais de como eu começo quando eu tô preparando a campanha. Só que antes, o processo de criativo, antes de começar a escrever a campanha de fato mesmo para os Despertados, foi que a gente jogou outra dos Despertados, só que era lá em 2020, e foi quando o Yoshi desenvolveu um pouco mais essa parte mística. Então ele comentou mais sobre o que seriam, tipo, esses deuses do cenário e tal. E aí eu gostei muito. E aí eu falei, tipo, pro Yoshi, acho que eu vou mestrar uma mais focada nessa parte mística. Só que pra ter mais essa parte mística mais aflorada no jogo, eu vou puxar lá pro passado. Quando eles, tipo, eram mais vistos na sociedade mesmo. Tipo, eles eram vistos realmente como deuses e tal, andavam pela terra. Tanto que por isso que tem o Ares e tal. Inclusive, nos Despertados já estão pegando o fim dessa era, né? Que é quando, tipo, só tem o Ares praticamente, que é por causa que ele é um dos deuses mais orgulhosos. Então ele se manteve nessa pose. E a parte do cenário dos gigantes é porque eu sempre quis mestrar uma que tivesse aquele feeling do Shadow of Colossus. Que os inimigos são aqueles bichos gigantescos que você tem que, tipo, escalar eles, que você é uma formiguinha lutando contra um titã. E eu sempre quis jogar um bagulho assim, tipo, num RPG. Da hora. E aí nessa eu fiz todos os inimigos ser assim. E agora, mudando de assunto, tem gente que tá ouvindo a gente que pode ser que ela não mestre e que ela queira começar a desenvolver um universo próprio, uma história mais simples pra galera jogar ali, uma one shot, alguma coisa nesse sentido assim. Que dica que a gente pode dar pra essa pessoa de como que ela faz pra criar esse mundo, essa história e qual o melhor caminho, como que ela faz pra se inspirar, né? Claro que a gente já falou bastante coisa aqui, eu acho que tudo isso serve, né? Mas a pessoa que ela começa agora, ou melhor, deixa eu trazer um outro ponto de vista. Como foi que vocês, quando começaram a mestrar, o que vocês fizeram? Cara, ó, se for falar um conselho pra quem vai começar a mestrar, a primeira vez que eu mestrei, eu tive muita preguiça, mais do que eu tenho hoje, de ler o livro do sistema. Então, eu queria muito criar história. Eu tava muito envolvido com a ideia de fazer uma história e vocês jogarem e apresentar ela pra vocês. O sistema não ajudava muito também, mas... né? O sistema não ajudava tanto. Mas eu acho que... Qual que era o sistema que você estava lendo? Mutantes e Malfeitores. É muito subjetivo, mas um dia a gente fala sobre esse sistema aí. Ele não Mas é eu muito acho amigável pra quem tá começando. Então, pô, eu lembro que teve um momento assim que eu gelei, que a gente tava lá jogando, e aí eu fiz alguma coisa, alguma besteira, e aí eu acho que o Lucas gritou, ataque de oportunidade. E eu fiquei, que é isso? Você tem a oportunidade de atacar? Que é isso? Então... E o pior é que ele falou zoando, porque eu acho que nem tem isso no sistema. Eu não sei, eu sei que eu fiquei, na hora eu fiquei... Tá vendo? Até hoje não aprendi Mutantes e Malfeitores. Eu fiquei travado, falei, mano, o que é ataque de oportunidade? Enfim, acho que em relação à ideia de mestrar, um bom conselho é esse. Leia o livro. Chegue sabendo do livro. Mas aí o cara pode começar por um sistema mais simples, né? Um sistema com menos dado, menos regra ali, que seja pro cara pelo menos entender como que funciona ideal, né? a dinâmica do jogo, né? Exato. Então, se eu for dar uma dica, na verdade, em relação a criação de histórias e criação de mundos e tudo mais, uma vez eu aprendi um método. Você quer criar uma coisa nova, mas você fica travado, é você pegar aquilo e você jogar para extremos opostos. Por exemplo, vamos ver se dá pra gente fazer aqui agora. Vitor, fala alguma coisa aí, algum objeto, algum elemento, qualquer coisa que você tá querendo criar. Pode ser um item, que é isso aqui. Qualquer coisa. Sabre de luz. Um sabre de luz, certo? Você tem a ideia de um sabre de luz, você quer criar um sabre de luz, só que já existe.
Qual seria o oposto de um sabre de luz? Vamos colocar o sabre de luz no meio. Ele é o 5. Qual que seria o 0 e qual que seria o 10? O 0 seria uma espada padrão, não uma espada comum. Então vamos lá. O 0 é uma espada padrão. Qual seria o 10? Caramba, um negócio que seria mais épico do que um sabre de luz, eu não consigo imaginar, não. É porque, na verdade, A talvez... Estrela da Morte, a Estrela da Morte. O sabre de luz... O sabre de luz, ele já tá no meio, né? Vamos pensar uma outra coisa que não... Vamos pegar a espada, a ideia da espada em si, beleza? Beleza. Qual que seria dois extremos opostos de uma espada? A gente pode pensar, agora sim, num sabre de luz, e um outro oposto poderia ser uma espada de madeira, certo? Tá, entendi. A gente soma uma coisa com a outra. Da partir daí você cria a ideia do quê? Essas espadas, elas são cultivadas elas são moldadas com madeiras de árvores que são mágicas e luminescentes. Ou seja, aí você imagina o visual dela. Na verdade é uma espada que ela tem rasgos e nós como se fosse de madeira, mas na verdade que brilham. Então você não tem mais um sabre de luz, você tem como se fosse uma espada que dentro dela é luz, só que ela tá cravada com troncos, com cascos de madeira que ficam saindo pra fora algumas luzes assim. E aí você vai viajando, isso aí é um exemplo. É uma maneira de você criar coisas novas. Então você pega uma parada que seja um extremo do outro e tenta trazer isso pra um ponto comum e misturar os dois pra criar uma coisa nova. Isso, você pega dois extremos opostos que não existem, e aí você soma os dois, você tem uma coisa geralmente que é nova. Isso serve pra mundo, pra personagens, pra itens, tudo. Então é uma dica legal, eu acho. Gostei dessa dica. Aprendi isso no workshop uma vez, foi bem legal. Compra meu curso, pessoal. Cara, uma dica minha é que eu acho que pra primeira mestragem, eu acho que você tentar criar uma coisa assim, tipo, do zero, eu acho que você vai estar se complicando demais pra sua primeira mestragem. É melhor você pegar ali, tipo, um filme que você gosta, uma história que você já curtiu e fazer, tipo, esse processo que a gente falou mesmo. Tentar pegar ali uma coisa que você gosta e fazer uma coisa baseada em cima, ou tentar preencher uma lacuna. Mas eu gosto bastante dessa ideia também de, tipo, sei lá, pegar um filme e transformar num jogo, por exemplo. É uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu pelo menos, nas primeiras vezes que eu mestrei, eu não me atrevi a criar uma coisa do zero. A primeira que eu mestrei, inclusive, foi tipo um dia que o Victor não ia conseguir mestrar do D&D. E aí eu encaixei uma one shot no meio da aventura que a gente tava jogando. Que foi aquela que a gente tava numa cidade e aí teve um problema nos esgotos da cidade. E aí vocês descobriram lá que era... Quem cuidava dos esgotos da cidade eram os kobolds, eles fizeram uma rebelião e tal. Então a minha primeira mestragem foi uma one shot no meio da aventura do Victor. Ah, da hora. E você, Victor, o que você traria aí de conselho? Cara, eu acho que o principal é você fazer algo que vai divertir, tanto você quanto seus jogadores, né? E se você tem capacidade de criar uma parada do zero e fazer uma coisa mega criativa, que vai ser um negócio que seus jogadores nunca viram, beleza, faz, desde que seja divertido, né? Eu acho que essa é a essência do RPG, acho que essa dica ela vale até para quem é mestre veterano, porque às vezes o mestre veterano ele tem tanta experiência que ele já sabe como mestrar e sabe todas as regras e tudo mais, sei o quê, e pode correr o risco do jogo ele acabar ficando muito mecânico dentro daquilo que o mestre já sabe de tudo, entendeu? E a essência do RPG é você jogar com seus amigos e se divertir. Então pensa no que vai ser mais divertido, né? E principalmente não tendo tanta experiência com o sistema, não tendo experiência em controlar ritmo, em controlar cena, em apressar o jogador que ele tá demorando muito no turno dele, ou então ajudar, na verdade, esse jogador, né? Tenta fazer o simples, igual o Kaique falou, e pensar em uma parada que seja divertida, né? Desde de uma história de combate épico, titãs mitológicos, até uma história mais simples que nem a história que a gente vai jogar, que eu acredito que é o SBT Verso, cara. Aleluia! Me inclui fora desse agente. Vai acontecer, o Kaique já tá escalado, se preparem. Ainda esse ano vai ter SBT Verso. Se não nesse ano, no próximo. Se não no próximo, no outro, mas vai acontecer. Vai rolar. E
E eu acho que só pra concluir o meu pensamento, né? As histórias que eu acho que são mais legais, às vezes são as mais simples. Então, putz, eu acho que uma das cenas que eu mais me diverti jogando foi uma cena que a gente jogou na despedida de solteiro do Yoshi, lá no. lá na. Eu sei qual que é. Lá na casa dos meus pais, que a gente juntou todo mundo, né? E a gente falou, vamos fazer um jogo de RPG aqui e tal. E, mano, eu preparei uma campanha mega épica, com combate contra sombras, contra não sei o que, tinha dragão no meio e anjo, não sei o que. Mas a cena que mais me divertiu foi a mais simples possível, que foi os caras sentados trocando ideia na Vila dos Hobbits lá, que foi quando eu comecei a conversar com o meu NPC, com o personagem do Gabriel. Cara, eu lembro disso até hoje e eu amei. Foi muito engraçado, cara, engraçado. Quando começou eu a acho pegar que- o sotaque, né? Foi. Eu acho que o mais legal, às vezes, é isso, a interação dos jogadores, interpretando os personagens. Porque o RPG é um jogo de interpretação. Então, se você quer só ficar batendo e combatendo e fazendo combo, e por mais que o nome do nosso podcast seja Combeirinhos, e a gente gosta de causar 253 de dano num hit só, o mais legal é a interpretação entre os personagens. Então, se você Sim. vai fazer um jogo hoje e você tá começando agora, foca na interação dos personagens. Eu acho que essa é a principal dica que eu posso dar, porque é o que vai fazer ficar marcado na cabeça dos jogadores. Aquela interação que ele teve com o NPC, ou então uma interação que um jogador teve com outra, né? Pô, eu lembro até hoje, quando eu tava tava mestrando o Curse of Strahd, e a gente tava muito fissurado no dentro do jogo, né? E tava num ponto-chave da campanha. E eu botei um NPC pra ajudar a galera. Que eu botei uma referência do Baldur's Gate 3. Eu botei o Astarion pra ajudar os caras. E os caras, eles foram muito, muito malvados com o Astarion. Muito malvados com o Astarion. E Os caras, o Gabriel. eles hostilizaram ele até o final e, tipo, foram agressivos, não sei o que. E aí eu, caramba, botei um NPC pra ajudar os caras foram mega malvados comigo, na mó boa vontade. E assim, e sinceramente, eu nem lembro tanto do combate, mas eu lembro das interações que os caras tiveram com meus NPCs, sacou? Então, eu acho que pra um mestre iniciante, acho que é tentar focar nisso, sabe? Tipo, focar nas interações, focar no que vai ficar marcado na memória, que é um diálogo interessante, uma cena emocionante, né? Um negócio nesse sentido. E o combate, ele é só enfeite, é só purpurina no final das contas. Em combate, ele é o que leva. É a consequência das ações do roleplay, né? É, exatamente. Isso aí. Tanto que uma cena muito emocionante que rolou, né, agora a gente falando disso, foi depois de um combate que a gente teve, né, que aconteceu por conta de interpretação de jogador, que foi uma escolha errada e burra, mas que aconteceu uma cena muito legal, que foi a morte do Worley, que é um personagem do Little. Nossa. Assim, ele fez todas as escolhas mais idiotas que poderiam ter sido feitas pro personagem dele. O personagem dele morreu, mas aconteceu uma cena emocionante de despedida desse personagem, que aconteceu no roleplay. Então, cara, assim, o combate, ele foi legal, foi, mas muito mais legal foi a consequência disso dentro do roleplay, sacou? Então é isso, essa é a minha dica, galera. Vai fazer um combate? Faz, mas faz pensando na consequência, né? No roleplay, no que aquilo vai causar emocionalmente nos jogadores. Que é isso que fica marcado. O mestre, o papel do mestre, junto com o jogador, no final das contas, é se divertir. Sim. Exatamente. É isso que estamos Inclusive, jogando. outra dica aí, o mestre tem que se divertir. É, exato. Exato. Pô, mais uma dica que eu posso dar de graça aqui. Converse com os seus jogadores. Porque às vezes você quer contar uma história, mas não é a história que o jogador dele quer ouvir. Não é a história que o jogador quer jogar. Então do que adianta? Verdade. Quando a gente for jogar Ordem Paranormal, a gente fala várias vezes pro Gabriel que não é anime. Pode crer. Sim, é verdade, cara, é verdade.